É bom estar com vocês em mais um programa Cabeça para Cima e hoje nós temos um tema missionário. Vamos falar sobre a igreja perseguida, que na verdade já se tornou um termo, eu diria que até conhecido entre nós. Mas o que você pensa, o que lhe vem no pensamento quando você ouve sobre a igreja perseguida? O que você está fazendo pela igreja perseguida? Porque não adianta apenas ouvir falar. E esse é o gancho do programa. É o que nós podemos e devemos fazer por esse grupo tão grande de pessoas espalhadas pelo mundo, que são pessoas que são perseguidas por causa da sua fé. Nós vamos ao nosso informativo e voltamos já já com um grande debate. Cresce a cada dia o número de cristãos torturados, mortos ou expulsos das suas terras por causa da fé em Cristo. O top 3 dos países que mais perseguem os cristãos é o seguinte: Coreia do Norte, Somália e Síria. 45 milhões de cristãos foram mortos só no século XX, sob as grandes revoluções e regimes totalitários. Atualmente, cerca de 160 mil cristãos foram vítimas só no início deste milênio, o que corresponde a um cristão assassinado a cada 5 minutos. A missão Portas Abertas, ou Open Doors, é atuar em cerca de 50 países, onde existe algum tipo de proibição, condenação, execução ou ameaça à vida das pessoas ou à sua liberdade de crer e cultuar Jesus Cristo. Conosco para debater esse importante tema, nós temos uma pessoa que vem direto de um desses países, onde meio que do nada as coisas mudaram, né? A gente não sabe, ela mesma não sabe explicar, né? Eu a conheci, conversei um pouquinho e vocês vão poder também conhecer esse testemunho fantástico da Ellen Berhane, que é cantora gospel, ficou 2 anos presa. Na verdade, ela ficou 32 meses, mais de 2 anos, quase 3, num container, por não negar a sua fé. Aqueles contêineres de navegação que eles colocam em cima de navios, né? Pois é, muitas vezes a gente já viu eles transformados às vezes num hotel, abre direitinho, mas esse não, grosso modo mesmo, pouquíssima luz, e ela ficou presa num container. Ellen, it's so nice to have you here. Helen, actually, Helen, English and Portuguese. God bless you, welcome to Cabeça para Cima. Muito bom tê-la aqui, bem-vinda. Thank you so much. Obrigada por compartilhar o seu testemunho conosco. Thank you for coming to share your testimony. And not just a testimony, but news of what's going on in those parts of the world and things that we can and should be praying about. Não é só contar o testemunho também, mas compartilhando o que está acontecendo nessas partes do mundo e pelo que nós podemos e devemos estar orando. E que alegria ter aqui também a Aline Romero, que é supervisora do Ministério Portas Abertas. Ela é de São Paulo, não é isso, Aline? Trabalha também com outros projetos que ela vai explicar melhor para a gente. Muito bom tê-la aqui, bem-vinda. Muito obrigada também por essa oportunidade. Filha de missionários, nasceu em outro país, foi criada no Brasil, é uma confusão, né, Aline? Sim. Está no lugar certo. Amém, amém. No que gosta. Bem, quando a gente fala do Portas Abertas, de repente seria até interessante que alguém que está assistindo a gente fala: nossa, eu já ouvi falar, mas eu não sei bem o que é Portas Abertas. Você poderia explicar? She's going to explain to us for our viewers to know what's Open Doors. Maybe someone doesn't know. Então, explica para a gente o que é o Portas Abertas. Bom, apesar de nós sermos uma missão, nós não somos aquela missão tradicional que treina e envia missionários. Todos os nossos esforços são concentrados em socorrer a igreja onde ela mais sofre. Pode parecer estranho para quem está ouvindo pela primeira vez, por achar, nossa, mas perseguição em pleno século XXI não foi algo que parou ali no Coliseu Romano ou na igreja primitiva. Não, ela acontece até os dias de hoje. Atualmente, são mais de 100 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo todo. E o único crime que eles cometeram para serem perseguidos dessa maneira é porque eles escolheram seguir a Jesus Cristo e não voltar atrás nessa decisão. Então, o nosso trabalho é fornecer a esses cristãos, a essas igrejas, em lugares hostis, tudo o que eles precisam para que permaneçam firmes e para que brilhem a luz de Jesus nesse lugar. A Portas Abertas começou com o irmão André, um holandês. Na época ele era jovem, ele tinha 27 anos, em 1955, e ele começou fazendo contrabando de Bíblias. A gente ouve a palavra... O Contrabandista de Deus. Isso. É o livro que conta a história dele, é um livro top. Isso, leitura obrigatória. Eu li na minha adolescência, acho que li umas 3 vezes já. Ele é muito bom. Às vezes a gente ouve contrabando, nossa, mas esse contrabando pode. Deve acontecer. Então, a Portas Abertas começou assim, né, suprindo Bíblias para igrejas na época da União Soviética
Soviética, ali da cortina de ferro. Então, e continua até hoje. O nosso trabalho, até hoje, continuamos contrabandeando Bíblias, damos treinamento para pastores, líderes, construção de igrejas, ajuda emergencial, geração de microcrédito também. Muitos cristãos, eles perdem os seus empregos quando decidem por Cristo, ou se eles matam o pastor, fica a viúva com um monte de filhos para criar. Então, a Portas Abertas ensina um ofício, dá um capital de início para que ela possa gerir o próprio negócio e assim sustentar. Então, tudo o que a igreja precisa, tudo que o cristão precisa para suportar essa perseguição e para continuar brilhando a luz de Jesus nesse lugar tão hostil. Esse é o nosso trabalho. E aqui no Brasil e em outros países livres, o nosso trabalho é divulgar essa realidade, levantar intercessores, porque como o irmão André diz, não há portas fechadas para a oração. Então, amém, oração, ninguém pode impedir a gente de orar. Não. E ninguém... E a oração, ela penetra, ela vai, a ação dela é sentida. Exatamente. Você pode até não ir lá, pode ser do outro lado do mundo, mas a sua oração chega lá. Então, esse é o nosso trabalho, levantar intercessores, pessoas que também queiram ser nossas parceiras, para que assim a gente possa manter esses projetos no campo e levar o cristão livre até o cristão perseguido, promover esse encontro também, que gera muita transformação. Que coisa linda. Eu acho que uma das coisas que é muito importante para nós, e a gente vai, de certo modo, espero até não ser repetitiva, chata, né? Mas é uma questão que ela precisa ser absorvida por nós. Eu creio até que a igreja brasileira é uma igreja que ora. Sim. Claro que nós não oramos o suficiente, precisamos sempre orar mais, mas eu reputo, eu vejo que nós ainda, apesar da nossa vida já estar começando a ficar muito movimentada, mas assim, e eu percebo isso porque, infelizmente, eu percebo pelo menos uma relação. Muitas vezes, quando a gente tem mais necessidades e carências, a gente ora mais. Uhum. Então, nós não somos ainda tão materialistas, entendeu? Para o nosso próprio bem ainda a gente tem menos. Isso nos faz depender mais de Deus. Sim. E nos leva mais à oração. Só que mesmo orando, a gente ora muito por si próprio. Cada um ora pela sua igreja, ora pela sua cidade, ora pelos seus problemas, pelos seus netos, pelos seus filhos, pelo seu esposo, a gente ora, né? E a Bíblia, Jesus foi muito claro. Ele falou, olha, levantai os vossos olhos. Uhum. É isso que ele queria dizer. Porque o contexto em que isso foi dito foi que ele falou assim, orai ao Senhor da seara. Porque os campos são grandes. Tem muito lugar, muita necessidade, mas os trabalhadores são poucos. E um desses trabalhos é a intercessão, é a oração. Então, nós precisamos aprender a levantar os nossos olhos. De repente, você faz parte de um círculo de oração, ou de um grupo de oração, ou de um pequeno grupo, uma célula, um grupo familiar, o nome que seja. Vocês fazem parte, vocês lideram um culto de avivamento, um culto de libertação, e oração faz parte. Mas vocês estão lembrando de orar pelos povos perseguidos, pelas pessoas que estão em regiões onde simplesmente ter fé em Cristo é considerado um crime. Então, elas não fizeram nada de errado. Porque a gente fala, a pessoa está presa, olha, o que ela fez de errado? Quer ver uma coisa? Vocês vão conhecer a Ellen, a gente já apresentou, né? Várias vezes em programas missionários que eu fiz aqui no Cabeça para Cima e inúmeras vezes também no programa Voz de Mulher, que eu também apresento, eu pedi oração para uma missionária, para uma pessoa, uma cristã, que estava presa na Eritreia dentro de um contêiner. E eu orei. Eu fico emocionada cada vez que eu falo. Eu orei por ela bastante. E eu nunca sonhei que eu ia conhecê-la. Essa pessoa é a Ellen. E aqui está ela. Né? Liberta, íntegra, ela sofreu muita tortura. Eles finalmente libertaram ela porque ela ia morrer. E eles não gostam que pessoas morram na prisão, para não dar a impressão, né, que eles estão fazendo coisas que não deviam. Então, eles mandaram ela para casa para morrer. Mas Deus, eu já estou contando o testemunho, deixa eu contar. Ellen, it's such a pleasure to have you here. We're talking a little bit about praying, not just for ourselves, but praying for those that yes. And I said, like, you're one of those people that we prayed for. We prayed for in this program. We prayed for in Voz Mulher, the other program. And here you are. God does answer prayers. Like Brother Andrew says, there are no closed doors for prayer. Prayer will get where you can't go, you know. And here you are. But I wanted you to tell us a little bit of your testimony. Estou pedindo para ela falar um pouquinho do testemunho dela. Por que ela foi presa? Quando é que os problemas começaram na Eritreia? When did the changes start happening in Eritrea? Why were you imprisoned? When did it happen? What year? Can you tell us a little bit of how the whole situation started? My imprisonment started before 2002.
2002 foi quando comecei a ter problemas. Yeah, but in 2002, just the government would recognize it only 4 churches, other activities shut down. Em 2002 houve uma mudança e o governo resolveu reconhecer apenas 4 igrejas, reconhecer entre aspas, né? E fechou todas as igrejas no país. Yeah, but also those 4 churches also, they can't do the whole thing, just very limited. Always control. E mesmo essas 4 não podiam ter um culto que fizessem tudo que estavam acostumados a fazer. Tudo foi muito limitado e controlado. Yeah, you can't pray 3, 4 people together. 3, 4 pessoas não podiam orar juntas. Just churches underground. Totally. Só a igreja subterrânea, a igreja... Esse é o nome que se dá, né? Sim. A igreja subterrânea que podia ter esse tipo de atividade. Yeah. Then I published 1 CD and 1 film with 1 singer. So because the church is closed, so they are saying why she published this CD. And you did this to help the churches, right? Yes, because at that time church is closed, so people can hear songs inside the Como house. as igrejas estavam fechadas e eu cantava, eu decidi gravar um CD e participei com um outro cantor também de um filme para justamente ajudar. As pessoas dentro de casa podiam tocar o CD, podiam assistir o filme como uma forma de serem edificadas e ter o seu culto em casa. E quando isso foi descoberto, por que ela está fazendo isso? So the authorities found out and started following you or... Yes, they start following, but I start in prison before 2002. Just they put me in prison, they send me I see. out. Na verdade, ela começou já a ter incidentes em que ela era presa antes de 2002. Why? Were you preaching? Were you speaking? Yeah, O que você estava fazendo que eles estavam te prendendo? Normally I'm preaching on the street. I see. Yeah, in cathedral, in hospital, in everywhere. Hospitais, catedrais, na rua, onde eu pudesse, eu pregava. E então, eles começaram a me levar. De vez em quando eu ia parar na delegacia, eu ficava presa lá um pouquinho, umas horas, uns dias, daí eles me soltavam de novo, daí eu voltava a pregar. They'd let you loose and you'd go back to preaching. Pardon? They would let you out of prison and you would go back to preaching. Yeah, but the last one I stay for 32 months in metal shipping container. A última vez que eu fiquei presa, no entanto, eu fiquei 32 meses e eu fiquei no container. Vamos fazer o seguinte, Ellen, nós já vamos ao intervalo, mas eu gostaria que você voltasse contando para a gente como foi essa experiência, né? Eu acho que nós não temos, eu vou até orar que o Espírito Santo, de alguma forma, nos faça sentir, nos compunja, nos toque, porque nós não temos como imaginar isso. Nós vivemos num país livre. Ela vivia num país livre. A gente pensa, de repente, que a nossa liberdade vai durar para sempre. Did you ever imagine, em algum momento você imaginou que isso pudesse acontecer no seu país? Did you ever imagine that your country would lose freedom? Like, you had freedom before. Did you ever imagine that your country would come to what the situation it came to? No, it happened suddenly. Nunca imaginei. Yeah. Aconteceu de uma People forma there súbita. at that time, because they think from colonization from Ethiopia. Nós nos conseguimos a independência da Etiópia. Yeah, then they think just we can build houses. They came many people from other countries. So my plan was at that time, because at that time there is one salon. Also I think always to open more branches and to help church, also for evangelism. Totally, it suddenly happened. Bem, eu estava ali trabalhando com essa independência da Etiópia. Muitas pessoas de outros países vieram, né, como um projeto de construção de casas, de melhoria do país. Ela trabalhava no salão, é isso? Isso, ela tinha um salão de beleza. Ela tinha um salão de beleza, já estava expandindo, preparando para abrir vários outros franquias, outros salões, enfim. Todo mundo, e de repente, subitamente, essa questão religiosa virou e as portas fecharam. A gente não imagina, a gente não tem como mensurar. Só que o resultado disso não foi assim uma coisa... No início ela só prendia um pouquinho e soltavam. Mas no final, as medidas que foram tomadas contra a Ellen foram terríveis, não é verdade? E elas são um retrato
do que muitas pessoas estão passando. Ela passou e, por exemplo, eu achei interessante conversando com ela, que ela falou, eu estou livre, ela vive atualmente na Dinamarca, mas o meu coração está sempre quebrado, o meu coração está sempre preocupado com os meus irmãos que ainda estão lá presos. Tem gente preso lá ainda. Vamos saber como é que foi essa história, o que acontece com essa pessoa que está lá, para ver se a gente se toca um pouquinho e tem compaixão realmente, né? Né, Aline? E você vai me ajudando aí. Gente, ela é tradutora, fala inglês perfeito. Eu estou aqui só porque pela facilidade de estar apresentando, mas juntos a gente vai conseguir fazer muita coisa boa. A gente volta já já.